Turma, a partir desse momento, nossa aula ela vai estar sendo gravada, como já é de costume nas nossas aulas, tá? Que vocês podem, se tiver alguma dúvida, vocês podem recorrer lá no meu canal no YouTube, tá? Vocês podem procurar lá o canal Janeison Maia. A gente tem uma playlist lá só de vídeos referente à nossa escola, tá? Para a nossa aula, nós vamos estar... Vou abrir essa tela aqui, vocês já estão vendo a tela ainda não? Vou estar compartilhando aqui com vocês essa tela. Aqui, essa daqui. Tá chegando aí para vocês. Quero saber de vocês só se vocês estão vendo com a tela tudo bacana, não tem nenhum problema, tá tudo beleza. Não tem problema em estar piscando, tudo ok, né? Para melhorar a nossa comunicação, eu vou estar colocando aqui o fone de ouvido, que aí eu escuto vocês com mais clareza do que no próprio fone do notebook, tá? O nome do assunto que a gente já viu é equações do segundo grau. Vou colocar aqui bem aqui um lápis branco. Vamos lá. Primeira coisa que nós já sabemos de aulas anteriores é que toda equação do segundo grau, ela possui uma forma geral. Como é essa forma geral? Nós temos uma letra A, que é multiplicado pelo um x ao quadrado. Nós temos uma soma de uma letra B, que é multiplicado por um x. E nós temos uma soma, uma letra C, que não tem multiplicação com letra X. Isso é igual a zero. Tá? Nós temos essa característica numa expressão, numa equação, que vai nos determinar para ser equação de segundo grau. Tá? É a forma geral de uma equação de segundo grau. Eu vou até estar invertendo, deixa eu procurar aqui uma corzinha, uma cor diferente. Deixa eu ver, o amarelo ele tem mais compatibilidade com o preto do que o próprio rosa. Deixa eu ver aqui, lápis aqui, ok. Então, turma, ó, fica atento a essas informações, tá? A letra C, eita, coloquei aqui a fonte mais. Letra C é o termo que nós vamos estar chamando de independente. Por que ele é independente? Independente porque ele não precisa do x, não tem x na frente dele. Então, é um termo independente. Tá? Vocês observam aqui que o a, que está na frente do x ao quadrado, ele é dependente. Depende de quem? Do x ao quadrado. E o b depende do x. Beleza? Vocês já viram que na aula anterior que essas letras A, B e C são chamados de coeficientes. Isso aí vocês já sabem desde a aula anterior, tá bom? Uma coisa interessante para vocês que eu vou dizer nesse momento. Toda equação do segundo grau só é do segundo grau se esse coeficiente A não for zero. Então, eu vou colocar bem aqui, na frente desse ponto aqui, ó, condição para ser equação de segundo grau é que o A, coeficiente A, seja diferente de zero. Turma, se você colocar um zero na frente desse x, o que é que pode acontecer? Vou pegar, por exemplo, aqui uma equaçãozinha só para a gente comparar o que eu estou falando. X ao quadrado mais 2x mais 1. Se você colocar
na frente desse x ao quadrado um zero, 0 vezes x ao quadrado, esse termo aqui vai ser anulado, porque 0 vezes qualquer número sempre vai dar 0. E se você tem esse termo anulado, vai ficar 2x mais 1 nesse caso aqui, ó. E 2x mais 1 nós já vimos que não é equação segundo grau. Só é equação segundo grau se tiver esse x ao quadrado. E para ter o x ao quadrado, esse valor do coeficiente a não pode ser 0. Beleza? Tranquilo? Essa observação? Tá boiando? Tá. Vamos procurar. Opa. Foi que eu perdi. Vamos trocar bem aqui o exemplo. Tu tem bem aqui. Já sabemos que a equação segundo grau ela tem que ter o x ao quadrado. Peguei o pincel errado de novo. Tem bem aqui uma equação. X ao quadrado mais 2x mais 2 igual a 0. Já sabe que a equação segundo grau é nesse formato, né? Se eu tiver aqui na frente um 3x ao quadrado mais 2x mais 5, números diferentes, tá, pessoal? Não precisa ser igual, não. Igual a 0. Se você tiver 2x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0, estou pegando valores diferentes, presta atenção. Você vai observar o seguinte, na frente do x ao quadrado sempre vai ter um número, tá? Nesse daqui, vocês observam que eu coloquei o número 2. Esse daqui eu coloquei o número 3. No primeiro exemplo, eu não coloquei nenhum número, porém, aqui na frente existe o número 1. Todos esses números que ficam na frente do x é o coeficiente, do x ao quadrado. É o coeficiente a, que a gente vê bem aqui, ó. Quem está na frente do x ao quadrado é o a, coeficiente a. Então, turma, ó, coeficiente a, no primeiro exemplo, o a, coeficiente a é igual a 1. No segundo exemplo, coeficiente a é igual a 3. No terceiro exemplo, coeficiente a é igual a 2. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que esse coeficiente nunca pode ser 0. Porque se for 0, nós não estamos falando de equação segundo grau. Não é equação segundo grau. Tá bom? Melhorou? Pronto. Esse resultado aqui, ó, 0, é uma condição que a gente usa para poder descobrir qual é o valor do x. É uma condição. Só para tu observar bem aqui, ó. Nós temos bem aqui um quadrado. Nesse quadrado, eu sei que o lado dele mede x, dos dois lados. Se você quiser encontrar a área dele, multiplica base vezes altura. Então, tu vai pegar a área igual a x vezes x. Tá bom? X vezes x, tu já sabes que é x ao quadrado. Isso aqui a gente viu lá no 8º ano. O que acontece? Desse x ao quadrado, tu já sabe que a maneira é o valor da área. Uma observação que eu te faço é o seguinte. Tu sabe que isso aqui é um quadrado. Tu sabe que o tamanho dele do lado é x. Tu não sabe o valor exato do número.
o que é que tu sabe aqui então? Tu só sabe, por exemplo, que a área é de 25 metros quadrados. Isso aqui tu sabe, é uma certeza que tu tem. Mas não sabe quanto é que mede o lado. Então, o que é que tu faz? Tu vai apagar esse A que tu tem aqui, ó, e vai colocar um 25. Então, fica assim, 25 igual a x ao quadrado. Nesse momento, o que é que a gente pode fazer? Organizar isso aqui. Eu vou trazer esse x ao quadrado aqui para o começo, ó. Como aqui ele tem um sinalzinho de mais, não aparece, então é positivo. Eu vou trazer ele com sinal de menos, então fica menos x ao quadrado. O 25 continua, mais 25. Como eu trouxe o x para esse lado, depois do igual não ficou mais nada, então eu coloco igual a zero. Observa aqui, ó, que tu já tem uma estrutura, um começo de equação do segundo grau. Então, o que é que eu faço aqui? Para que é que serve esse zero? É só uma condição para a gente resolver essa equação. Como é que a gente resolve? Isso aqui é assunto para outra aula. Tá? No momento, eu quero que vocês foquem apenas em saber o que é coeficiente e como é que a gente vai estar utilizando eles. Tá bom? Classificação de equação. Resolução fica para outro momento. Pergunta do Olavo. Precisa copiar? Olavo, o que eu estiver fazendo aqui do lado esquerdo, desse lado esquerdo aqui, ó, você pode ficar à vontade, viu, para copiar, sem precisar eu estar pedindo. Desse lado direito eu vou estar dando exemplos e tirando dúvidas. Show? Melhorou, Rani? Vamos prosseguindo. Quais são os tipos de... Vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu não peguei o lápis. É esse daqui mesmo. Quais são os tipos de equação de segundo grau? Nós temos dois tipos. Uma nós chamamos de completa. E a outra nós chamamos de incompleta. Como é que eu sei que uma equação é completa e como é que eu sei que uma equação é incompleta? Antes de responder isso, deixa eu falar aqui, Olavo, a minha recomendação é que você sempre anote o que você não consegue lembrar. Mas se você consegue lembrar, você pode ficar à vontade. Gaiato, né? Turma, eu vou dar um zoom aqui porque eu sei que se eu escrever nessa distância vai ficar pouco de espaço, tá? Ó, nós temos dois tipos de equação, completa e incompleta. Eu vou usar esses exemplos, 10 exemplos, para a gente trabalhar esse conceito de completa e incompleta. Atenção, se vocês verem aqui, ó, vocês têm aqui o coeficiente, eu vou até trazer para cá para a gente ir tirando essas dúvidas. A forma geral, ó, A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C igual a zero. Ah, já sei o que foi que apagou bem ali. Era o sinalzinho de mais que tinha aqui, que eu apaguei sem querer. Trouxe a fórmula geral aqui para baixo, turma, porque eu vou dar um zoom para a gente ver isso aqui. Turma, do jeito que está aqui, já está todo organizado, bonitinho a equação. Vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos um termo na frente do x. Confere um número, x ao quadrado, ó. Que número é esse?
Pessoal, só um segundo, a Daniele está pedindo para participar da reunião. Boa tarde, Daniele. Certo.
Valeu! Turma, retornando às nossas atividades, eu esqueci de falar ela que a aula está sendo gravada. Depois eu vou perguntar a ela se posso compartilhar o vídeo, né? Se eu não puder compartilhar o vídeo, deixar o vídeo público no YouTube, eu deixo ele no modo privado, né? E eu compartilho o link com vocês dessa aula, tá? O que ela falou eu já havia perguntado a vocês, então eu só vou repassar para ela, tá? Em questão dos colegas que vocês conhecem que não tem como participar, né? E o motivo ela também já comentou, que é a questão da avaliação que a gente vai estar fazendo com vocês e como vai ser essa avaliação, né? Pulando esse assunto, vamos retornar para a nossa aula. Onde foi que paramos? Paramos bem aqui, não foi, turma? Vocês estão vendo bem aqui uma equação, esse primeiro exemplo, ó, equaçãozinha do segundo grau. Nós temos na frente do x ao quadrado, nós temos o número 2. Esse número 2 é representando a letra A. Então, nós dizemos que o A é igual a 2. Ok? Bem aqui na frente do x, observe que esse segundo x não tem quadrado. Nós temos o número 4. Esse 4 está na frente de quem? Desculpa, está no lugar de quem? Está no lugar do B. Então, nós vamos colocar B igual a 4. Apenas uma observação. Na frente da fórmula geral aqui, na frente do B, na fórmula geral, nós temos o sinal de mais. Aqui no exemplo, nós temos um sinal de menos. Então, esse sinal de menos acompanha o número, tá bom? Então, aqui o B é menos 4. Dá uma olhadinha aqui, o termo independente que nós temos aqui, ó, é menos 6. Ele está no lugar do C. Então, o valor de C é igual a menos 6. Deu para captar isso aqui, pessoal? Ficou claro? Beleza, Raniel. Vamos aqui ver outro exemplo para ver se fica melhor. Ó, segundo exemplo. Na frente do x ao quadrado, você tem só o menos. Quando você tem só o menos, é porque esse valor de A é menos 1. Tá? O número 1, aqui, ó, número 1 ou menos 1, geralmente a gente não coloca eles, só coloca o sinal se for negativo. Só tem aqui menos x, significa dizer que aqui na frente é o número 1. Então, aqui o valor de A é menos 1. Na sequência, na frente do x ao quadrado, do x, você tem menos 14. Esse menos 14 é o valor do B, menos 14. Depois tem o termo independente, que é o C. Você observa aqui que é o menos 49. Muito cuidado com os sinais, tá, turma? Os sinais são essenciais nessa hora. Vamos ver aqui o terceiro exemplo. Primeiro, quem está na frente do x ao quadrado sempre é o coeficiente A. Então, o valor do A é igual a 2. Aí, a turma, frente. Pode ser qualquer número. Você vai... Pode sim, é porque esses exemplos foram feitos todos com a letra X. Mas você pode sim, ó, tipo...
3r ao quadrado mais 4r mais 3 igual a 0, pode sem nenhum problema. Tá bom? A letra pode ser qualquer uma. Só que quando a gente explica, é mais utilizado a letra x. Tá bom? Em relação à letra, você pode ficar à vontade. O que importa aqui para a gente mesmo vai ser a gente entender como é que reconhece quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e assim por diante. Na frente do x ao quadrado, desculpa, do x, eu estou errando a minha fala nesse momento. O importante é que vocês estejam entendendo. Na frente do x sempre vai ser o b. Então, no caso, o b, nesse terceiro exemplo, é igual a 11. No próximo, quem está sobrando aqui, ó? Esse 5 já é o nosso coeficiente C. Beleza? Temos mais um aqui, ó. Menos 12 vezes x ao quadrado representa o coeficiente A. Mais 4, que está na frente do x, representa o coeficiente B. E o 16 representa o coeficiente C. Tranquilo? Turma. Não coloco mais onde? Ah, você se refere aqui, né? Sinalzinho de mais. Porque o mais, ele... Como é que eu vou te dizer aqui de uma forma bem mais prática? Eu poderia te dizer que o menos, ele é obrigatório. E o mais, não. Fica mais ou menos assim. Todo número que tu conhece, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu não escreve o mais na frente, não é? Por exemplo, qual é a tua idade? Tu não vai falar mais 14 anos, mais 15 anos, mais 16 anos. Tu não fala assim. Tu fala só o número, confere? Então, esses números que tem o sinal de mais, a gente, por convenção, né, por ser mais prático, por ser mais fácil, a gente não fala com o sinal. Agora, quando você fala o contrário, nós colocamos o sinal de menos. Tipo, se eu escrever só o número aqui, você, na sua cabeça é o número mais, tá? É 5 anos, por exemplo, é mais. Mas você, se você estiver falando de algo para trás ou diminuindo, você tem que representar com o sinal de menos. Senão, não vai haver esse entendimento. Então, fica mais ou menos assim. O sinal de menos ele é obrigatório para a gente não confundir com o sinal de mais. Outra situação. Digamos que lá na tua conta no banco, tu vai receber R$50. Digamos que tu vai tirar 25. Quando tu vai tirar 25 lá, R$25, se tu não colocar o sinal de menos, tu não vai saber se tu tirou ou se tu fez foi colocar mais R$25. Tipo, quando tem aqui só mais, para você tudo isso aqui é recebendo dinheiro. Agora, a partir do momento que tem um sinal de menos, tá te informando que tá diminuindo, tá bom? Eu acho que eu falei demais e fui confundir, não foi? Em meio a tantos exemplos. Como
Raniel. Entendeu? Pronto. Então vamos seguir aqui. Eu apaguei aqui porque a gente vai utilizar o espaço aqui para escrever o restante, tá? Então, turma, ó, esse daqui eu só apontei. Vamos escrever aqui. O valor de A foi o menos 12. O valor de B é o mais 4. Mais 4, como eu falei, não é obrigado você colocar o mais. Você pode só escrever o número, sem nenhum problema. O C é igual a 16. Turma, complementando aqui, Raniel, se você quiser colocar o sinal de mais, não tem nenhum problema. Você pode ficar à vontade, tá? Ah, professor, se eu não colocar, eu vou confundir. Se eu deixar só o sinal de menos. Então, não tem nenhum problema você chegar bem aqui e colocar o sinal de mais. Posso colocar esse sinal. Só não é obrigado eu estar colocando, tá bom? Se eu não quiser, não coloco. Se eu quiser, eu coloco. Certo? Vamos prosseguindo. Quem é o valor de A no exemplo 5? Com vocês? Olavo, a gente pegou aqui até o exemplo 4, dizendo quem é o valor do coeficiente A, do coeficiente B, do coeficiente C. Nesse quinto exemplo, eu estou perguntando a vocês para me dizer qual é o valor do coeficiente A. Valeu, Rani. Vou colocar aqui menos 2. Qual é o valor do B? Qual é o valor do C? Show! Olavo, entendeu? Beleza, Olavo. Vamos seguindo bem aqui. No exemplo 6, qual é o valor do A? Qual é o valor do B? Valor do B. E o valor do C? Turma, percebi que a Raniele captou a mensagem. Vocês captaram também? Beleza, Olavo. E o Ícaro também. Vamos seguindo. Raniele, ó, você entendeu até aqui, parabéns. Agora observa que bem aqui da 7 para baixo vai ter umas paradinhas que vai ficar um pouco diferente. Mas você vai captar também o sinal, tá bom? Coisinha simples. Nós vamos continuar fazendo o valor de A, o valor de B e o valor de C. Em tudinho. Agora, o que é que vai mudar? Na 7, qual é o valor do A? Pronto, ó. Primeiro detalhe. Quando tiver só o x ao quadrado, o valor do A é igual a 1. Tá bom? Sempre lembrar, pessoal, o valor dos coeficientes vai ser um número. De boas? Qual é o valor do B? É esse o detalhe que eu quero comentar com vocês. Quando eu puxei a atenção aqui para a expressão, a forma geral,
Estou aqui circulando na cor rosa. Eu falei para vocês, ó, que quem está na frente do x ao quadrado é a letra A. Beleza? Quem está na frente do x é a letra B. Quem não tem letra x é o coeficiente C. Esse coeficiente C ele é independente, não vai ter a variável. Lembrando que essa letra x a gente utiliza na maioria dos exemplos, mas pode ser qualquer letra, a letra do seu nome, sem nenhum problema. Tá? O que acontece aqui? Vocês estão observando que no exemplo 7 tem o x ao quadrado. Então, na frente dele, o número que fica é o número 1. De boa, esse é o coeficiente A. O segundo número que a gente tem é menos 49. Observa que esse menos 49 não tem x. Se ele não tem x, é porque ele é o termo independente. E se ele é o termo independente, então ele é o coeficiente C, menos 49. Esse zero que você está vendo aqui, você está falando desse, né, Raniel? Pronto. Esse zero, ele sempre vai estar em toda equação. Tá? Observa que nós colocamos aqui ele tudinho, ó. Nós temos essas equações de 1 até 6 que tem igual a zero. E esse igual a zero, nós não colocamos aqui, ó, porque isso já é um padrão. Esse igual a zero tem que estar lá. O que tem antes dele é que a gente está definindo nos valores de A, B e C. Porém, coincidentemente, quando você não encontra o x aqui no meio, ou em qualquer outro lugar, não é obrigado estar em ordem. Aqui está bonito porque é para explicação, tá? Se você não encontrar o x no meio da expressão, é porque o valor de b é zero. Mas não é esse zero que a Raniele comentou aqui, tá bom? Não é ele. Ele é zero porque não está aí. Tipo, quanto é 5 mais 0? 5. Esse zero não faz nenhum sentido ele está aqui. Você pode escrever só o número 5. Tá bom? Só para vocês terem uma breve impressão aqui do que eu estou falando. Se a gente for escrever essa expressão, ela pode ser escrita dessa forma. Ó. O mesmo exemplo 7, turma. Vou até escrever de rosa, que é para não confundir com a explicação. Que a explicação está de amarelo. Ó, eu posso estar escrevendo x ao quadrado mais 0 vezes x menos 49 igual a 0. Pronto. Nesse formato aqui, você vê com mais clareza que o valor do b é 0. Olavo, deixa eu ver aqui, x de 0, x igual a 0. Em que momento você está citando esse exemplo, Olavo? Enquanto você responde aí, deixa eu só concluir. Tu já está falando de resolução, Olavo? Porque aí parece com resolução. É resolução? Pronto, nós vamos deixar a resolução para outra aula, viu? Por enquanto, nós estamos falando só quem é A, quem é B e quem é C.
Então, turma, ó, como isso aqui não é obrigatório, não precisa a gente estar representando zero na expressão, só vai ficar x ao quadrado menos 49, que é o que nós temos aqui no exemplo 7. Então, se não apareceu x, é porque o valor de b é igual a zero. Tranquilo? Vejamos aqui o exemplo 8, que também é semelhante. Qual é o valor de a? Opa, só o 2. Tá bom? Qual é o valor de b? Olavo, né? Um não. O que você tem que fazer? Procura na expressão onde é que está o x sem o quadrado. X ao quadrado nós já estamos vendo aqui, que é só x. Onde é que ele está? Valeu, Inácia. Que bom que você está entendendo. Toda vez aqui, ó, vou pegar a primeira expressão aqui, ó. Dá uma olhadinha. Tu tem o x ao quadrado, não tem? Quando eu falo procurar o x ao quadrado, você vai ver esse daqui. Aí eu vou perguntar qual é o número que está na frente dele, na esquerda dele. Pronto. Depois eu pergunto, onde é que está o x? Quando eu falo só o x, eu estou procurando o x que não tem quadrado. Porque na expressão vai aparecer o x ao quadrado e o x sem quadrado. É isso que eu estou querendo falar. Só o x, sem o quadrado. Tem, no exemplo 8, só o x. Pronto. Esse momento que não tem o x é porque o valor de b é zero. E o c é menos 50, exatamente. Isso mesmo. Nos exemplos 9 e 10, nós vamos passar pela mesma situação. Dá uma olhadinha. Mesma situação, só que vamos mudar só um detalhe. Nós vamos ter o valor de A, o valor de B e o valor de C. Desculpa. Quem é o valor de A na 9? Menos 4. Valeu. Quem é o valor de B? O valor de B é só o 9. Não entra a letra. Valeu, Inácia. Turma, desconsiderando o zero que tem depois do igual. Vocês estão vendo outro termo aqui? Acredito que não. Então, quando não aparecer o outro termo, é porque o termo C é zero. Para fixar melhor, o exemplo 10, vou colocar os três, A, B e C. Quem está na frente do x ao quadrado é o valor de... Que é o valor de quem?
A, B ou C? Então vamos colocar o 7 aqui. Quem está na frente de x? Só o x, sem o quadrado. É o valor de B ou C? Então vamos colocar esse menos 12 aqui. Como não tem outro para você olhar, que era o valor de C, a gente coloca 0. E mais uma vez, não é esse 0 que tem depois do igual. Era o que era para estar aqui, depois do 12x. Era para ter mais um termo. Igual tem nas outras, ó. Se você olhar para o sinal de mais e menos, as expressões da 6 para cima tem 3 termos, ó. 1, 2 e 3. Tem 3 termos. Do primeiro você tira o valor de A, do segundo você tira o valor de B, do terceiro você tira o valor de C. Da 7 para baixo eu não tenho 3 termos, só tenho 2. Agora só é descobrir quem é o termo que está faltando. 7 e 8 estava faltando o B, 8, 9 e 10 estava faltando o C. Tranquilo, turma? Vou colocar aqui um exemplo 11. X ao quadrado menos 36. Me diz aí quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C nessa expressão. Esqueci de colocar igual a 0, turma. Deixa eu escrever aqui igual a 0. Vai lá, nessa expressão, quem é o valor de A? Deixa eu só descer aqui mais um pouquinho. Vamos ter o número 1. Valor de B. Valor de B é quem está na frente do x. Como não tem x, então é 0. Exatamente. Vamos ver aqui mais um exemplo. Exemplo 12. 3x ao quadrado mais 4x igual a 0. Quem é o valor de A, B e C? B é o e C é o show, é isso aí mesmo. Tranquilo até aqui? Pessoal, a título de informação, o exemplo 13, vocês poderão encontrar também dessa forma, ó. 4x ao quadrado igual a 0. Sem o valor de A, sem o valor de B, sem o valor de C. Indo mais diretamente, o valor do A é aquele que está junto com x ao quadrado, que é, nesse caso, o número 4. O valor de B, você observa que não tem mais nenhum para a gente analisar. Então, o valor de B é 0 e o valor de C também vai ser 0. Tranquilo? Existem esses casos também. Sim, nesse momento que a gente está entendendo quem é quem. Turma, eu vou estar escrevendo bem aqui, ó, dessa 7 para baixo. Na 7 para baixo, vocês vão estar observando exatamente o quê? Que existe os termos, os coeficientes que são iguais a 0.
Na 7, o valor de B é igual a 0. Na 8 também, ó. Tá vendo? Na 9 e 10, o valor de C é igual a 0. Na 11, o valor de B é igual a 0. Na 12, o valor de C é igual a 0. Na 13, o valor de B e C é igual a 0. Observa que da 7 para baixo, nós tivemos a presença de pelo menos um 0 em cada uma. Perceberam isso? Sim? Valeu, Rani. Todas as equações que vocês encontrarem um dos termos igual a 0, pode ser o B, pode ser o C, ou pode ser os dois juntos, igual tem aqui na 13. Essas equações, nós chamamos elas de equações incompletas. Tô voando aqui, Ícaro. Não entendi o comentário. Entendi. Acontece assim mesmo. Faz parte. Ó, turma. Então, vocês deu para perceber, deu entender aqui quando é que é uma equação incompleta? Exatamente, Han. Da 6 para cima, dessa 1 até a 6 aqui, é as equações que nós chamamos de completas. Completas porque tem o valor de A, de B e de C. Só por isso. Incompleta, está faltando um ou está faltando os dois. Tá bom? Vamos descendo bem aqui, turma. Ó, antes de mais nada, deixa eu dizer para vocês. As incompletas, equações incompletas, elas podem ser chamadas de incompletas em B. Quando é que ela é incompleta em B? Quando não tem o valor de B. B é igual a 0. Ela pode ser incompleta em C. Quando é que é incompleta em C? Quando não tem o valor de C. Valor de C é igual a 0. Ou ela pode ser incompleta em B e C, quando não tem os valores de B e C. Tá bom? Existem esses três tipos de incompletas. Vamos seguindo aqui um pouco mais abaixo. Eu acredito que já ficou bem claro essa questão de coeficientes, valor de A, valor de B, valor de C. E quem é equação completa e equação incompleta. O próximo que eu separei para vocês, turma, são problemas onde nós pegamos o que está escrito e transformamos em símbolos. Tá? Esses símbolos aqui, vocês observam nesse exemplo, essas situações, que é a equação de segundo grau, e eu coloquei aqui para a gente que não é preciso resolver, tá bom? Nós não vamos resolver essas equações. É só para a gente transformar em símbolos o que está escrito. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Vocês têm o seguinte: o triplo do quadrado do número de filhos de Moisés é 12 vezes o número de filhos.
quantos filhos Moisés tem. Isso aqui a gente não vai resolver, tá bom? Quantos filhos? Vamos só transformar essa primeira parte em símbolos. Se vocês observarem, a primeira coisa que a gente não tem é quantos filhos ele tem. A gente não sabe. Então, esse número de filhos vai ser a nossa variável. Nós não sabemos. Então, a gente coloca uma letra, tá? Essa letra, como eu falei para vocês, na matemática, a maioria das vezes a gente trabalha com x. Nós não sabemos qual é, bota o x, tá? Porém, em homenagem, deixa eu ver aqui, em homenagem a quem? Quantos alunos nós temos na sala? 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos. Ícaro. Quem é a quinta letra do alfabeto? Ícaro. Qual é a quinta letra do alfabeto? Olha aí o Olavo estragando os prazeres, rapaz. Letra E. Eu queria te pegar, eu ia pegar a tua aí, tava brincando com lápis de novo, né? Entendi. Ó, na maioria das vezes a gente trabalha com X, mas em homenagem a essa turma, eu vou pegar a quinta letra do alfabeto, que é a letra E. Então, Raniel, ó, já com você perguntou se podia ser outra letra, né? Se não podia ser só o X. Olha só esse caso. O triplo do quadrado do número de filhos. O número de filhos eu vou colocar a letra E. Pessoal, triplo vocês já sabem que é 3 vezes, não é? Triplo é 3 vezes o quadrado do número de filhos. Número de filhos eu vou estar colocando a letra E. Então, vou colocar E ao quadrado. Tá? Quadrado aqui, ó. Quadrado do número de filhos, então quadrado da letra E. Aqui, ó. Quadrado do número de filhos do Moisés é. Esse E já representa o símbolo de igual. Então, vou colocar aqui igual a 12 vezes o número de filhos. Então, vou colocar 12 vezes o número de filhos. Qual foi a letra que nós colocamos para o número de filhos? Letra E. Vocês observam que tem E ao quadrado. Desse outro lado, vocês têm 12E. Eu vou organizar na forma de equação de segundo grau. O que é que eu faço para deixar na forma de equação de segundo grau? O primeiro tem que ser com a letra ao quadrado. Primeiro termo. Então, eu vou colocar 3E ao quadrado. 3 vezes E ao quadrado. Esse 12E, que está desse lado da igualdade, está à direita da igualdade, eu vou levar ele lá para o lado esquerdo do sinal de igual. Como ele é positivo, não aparece sinal, é porque é positivo, ele vai mudar de lado e fica negativo. Então, eu vou colocar menos 12 igual, tirei tudo. Eu não tirei o 12E da direita aqui do igual. Como eu tirei o 12E, significa dizer que não ficou mais nada, né, turma? Desse lado. Se ficou mais nada, é porque é zero desse outro lado. Tá aí, coloquei na forma de equação segundo grau. É uma equação completa. Aqui nós escrevemos aí agora. Ei, Olavo, o que eu tenho que fazer para saber se essa equação é completa?
E mandar pelo menos sinal de fumaça aí. Beleza, tá raciocinando, né? Alguém da turma, enquanto ele está raciocinando, sabe como é, o que eu tenho que fazer para saber se essa equação é completa? Se liga aí, Olavo, e o restante da turma. O que vocês têm que saber, o que você tem que fazer, é descobrir quem é o A, quem é o B, e vai observar se tem o termo C. Nesse caso, não tem termo C. Como não tem termo C, é uma equação incompleta. Tá bom? Vamos seguindo aqui mais um pouquinho adiante. Isso aqui foi só para relembrar o que vocês acabaram de aprender, ó, de completa e incompleta. Exatamente, Olavo. Vamos seguindo aqui, ó. Na letra B, uma tela retangular com área de 3.200 cm² tem a largura 2 vezes a sua altura. Tem de largura 2 vezes a sua altura. Quais são as dimensões? Vamos lá. Retangular, então vamos desenhar um retângulo. Nesse retângulo, a largura é 2 vezes a altura. Então, se você chamar a altura de n, um número, né? Um n, a largura ela vai ser 2 vezes esse valor. Então, 2 vezes n. Olha só o bizu, pessoal. Quando você calcular a área de retângulo, você pega o tamanho da base, esse pedaço aqui de baixo, e multiplica pelo tamanho da altura. Nessa hora, tu vai pegar 2n, multiplica pelo n da altura. Esse valor é o tamanho da área. A área, a questão já está te dizendo que é 3.200. Tu já escreve 3.200. O que é que eu tenho que fazer agora? Multiplicar 2n vezes n. Tua resposta é 2n ao quadrado. Porque quando tu pega uma letra vezes ela mesma, A vezes A é A ao quadrado. B vezes B é B ao quadrado. C vezes C é C ao quadrado. N vezes N é N ao quadrado. Tá bom? Isso igual a 3.200. Se eu organizar na forma de equação do segundo grau, tu só vai levar esse 3.200 para o lado direito, desculpa, para o lado esquerdo da igualdade. 2n ao quadrado menos 3.200 igual a zero. Ó, deixei na forma de equação do segundo grau. O mesmo jeitinho. O mesmo jeitinho você observa que ficou só o zero lá depois do igual. Vocês já estão vendo aqui também, claro, que o valor que está na frente do n ao quadrado é o 2. Esse valor representa a letra coeficiente A. O outro, 3.200, ele não tem letra N. Então, ele representa o coeficiente B. Equação completa ou incompleta? Papoca aí, pessoal, a resposta. Valeu, Olavo. Como a gente não tem um termo... Eu falei errado aqui, ó, turma. Desculpa, eu errei bem aqui. Não é B. É o
termo C esse daqui, porque não tem o N. Desculpa aqui, eu me empolguei e acabei falando errado. Vacilação, rapaz. Também é uma equação incompleta. Professor, precisa estar colocando o nome incompleta toda vez? Precisa não, tá? Eu estou falando aqui porque eu estou explicando, é o começo da nossa explicação de equação de segundo grau. Eu estou imaginando agora vocês estão captando essa informação aqui. Imagina como é que vai ser a galera que não está assistindo essa aula. Vai ser meio assim, né? Exatamente, Olavo, porque não tem o termo B. Bora ver aqui o outro exemplo. O tempo está correndo, a gente vai se empolgando e acaba, né? Aqui, outro exemplo aqui. O quadrado da minha idade é igual a 144. Quadrado da minha idade. Eu não sei qual é a minha idade, então eu chamo de x. É o quadrado dela? Então é x ao quadrado. É igual a quanto? 144. Ah, eu quero transformar numa equação de segundo grau na forma geral. Tira esse 144 daqui, leva para o lado direito da igualdade. Traz para lá, ó. Então vai ficar x. Eu comecei fazendo aquele x. É esquerdo? Oh, desculpa. É só para ver se vocês estão prestando atenção na aula. Valeu, obrigado. X ao quadrado menos 144 igual a zero. Mais uma vez, nós temos aqui, ó, no formato da equação geral do segundo grau, forma geral, tá? Quem está na frente do x ao quadrado é o coeficiente A. Quem não tem o x é o coeficiente C. E mais uma vez, uma equação incompleta. Tranquilos? É claro, Ícaro, claro que era só para testar se vocês estão prestando atenção na aula. Vai que vocês não estão, eu estou falando sozinho, né? Deixar só para o pessoal do YouTube, vai que, né? Bora lá, turma. Mais um exemplo, envolvendo figura. Presta atenção aqui, ó. Na figura abaixo, determine a área da figura azul. Opa, quero essa área da figura azul. Para saber a área da figura azul, tu precisa tirar esse pedacinho verde, ó. Não é não? A área do pedacinho verde, tu vai retirar, então a gente vai envolver uma contazinha de menos. Para fazer essa conta de menos, como é que a gente faz? Vamos pegar a área do quadrado total, que é base vezes altura, 12 vezes 12, 12 vezes 12, e vamos tirar esse pedacinho. X vezes 3x. Esse é o bizu. Quanto que é 12 vezes 12? Valeu, Rainha. 144. Menos 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Né? Se vocês observarem, essa parada aqui é a área do quadrado azul. É a representação do quadrado azul. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu não estou fazendo. É uma equação de segundo grau, turma? Do jeito que está aqui? Você acertou. Não é equação de segundo grau. Por que que não é? Porque não tem o igual.
para ser equação tem que ter igual, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, o que a gente vai estar olhando? Sim, e o x ao quadrado. Verdade. É assim, ó, para falar direito, né, que eu falei errado. Se tiver o x ao quadrado, é a equação do segundo grau. Para ser equação, só para ser equação, tem que ter o igual, tá bom? Segundo grau é o x ao quadrado. Equação tem que ter igual. Exatamente, Olavo. É porque eu estou olhando aqui um detalhe, turma, para encontrar uma equação aqui no meio. Isso aqui é só a parte azul, né? Olha só. Pessoal, agora eu vou pensar alto, tá bom? Tu imagina da seguinte forma. Se eu tivesse... Tô indo alto, deixa eu ver aqui. Na figura abaixo, determine a área da figura azul. Pronto, respondemos a questão. É essa aqui, tá? É isso aqui. Acabou. Vou pensar alto. Se vocês quiserem pensar alto comigo, podem ficar à vontade. Se eu tiver aqui esse tamanho 3x aqui de dentro, mesma coisa aqui em cima, pensar alto não significa dizer que faz parte da explicação, tá, turma? Acompanhe, quem quiser acompanhar comigo, só para na curiosidade matemática, pode ficar à vontade. Esse pedaço daqui, eita, vou colocar vocês numa situação bem complicada aqui, ó. 12 menos x. Esse 12 menos x, eu teria que fazer um negocinho bem aqui. Turma, eu ia pensar alto aqui, mas deixa quieto. Deixa eu ver. Pam, parará, parará. Pam, parará. Pensando. Hashtag pensando. O que é que eu estou querendo fazer aqui, turma? Eu estou querendo pegar essa área da figura verde. A área da figura verde é 3x vezes x. Então já fica 3x ao quadrado, né? E eu somar com a área da figura azul, que dá a resposta que a gente encontrou aqui, ó, 144 menos 3x ao quadrado. Isso aqui tem que dar igual à área da figura todinha, que é 12 vezes 12, 144. O que é que vai acontecer nesse momento? Só para vocês verem como isso aqui é bem preciso, é matemático, é show. Quando eu fizer esse 3x ao quadrado e juntar com esse bem daqui, menos 3x ao quadrado, como é 3 menos 3, isso aqui vai dar igual a zero, então vai sair da conta. Do lado aqui vai sobrar só 144, igual a 144. Para que serve esse pensamento que eu fiz? Para provar que nós acertamos, é isso aqui mesmo. Entendeu? A resposta de vocês é só de amarelo. Vamos seguindo aqui para baixo, procurar próximo item. Determine a soma das faces laterais. Só as figuras azuis. Tá bom? Turma, essa altura aqui é x, ó. Se ela é x, eu vou pegar ela, x, e vou multiplicar com a base, porque é um retângulo, eu calculo a área de retângulo, base vezes altura. Então, eu vou pegar x daqui, multiplico por 3x mais 2. Observa que, como é uma figura em 3D, vocês têm esse lado da figura e tem o lado que está lá atrás, que não aparece para a gente. Então, nós vamos ter essa figura duas vezes. Não é? Confere. Vamos seguindo aqui. Eu tenho que somar
com essa outra figura que está aqui, que vai ser o x, a altura x, multiplicado com o x mais 2. Então, vou estar colocando x vezes, entre parênteses, x mais 2. Da mesma forma, como eu tenho essa face desse lado, do outro lado também tem uma face que a gente não está vendo. Então, vamos estar multiplicando por 2. Vamos seguindo. Para achar isso aqui, turma, ó, 2x, você vai pegar o que está fora, multiplica pelo que está dentro dos parênteses. 2x vezes 3x, somado com 2x de fora, multiplicado com 2 aqui de dentro. Soma com 2x, esse de fora, multiplica quem está dentro. E pega ele e multiplica pelo outro do parênteses. 2x vezes 2. Resultados. O primeiro, 2x vezes 3x. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. Mais 2x vezes 2, desculpa, esqueci do vezes, ó. 2x vezes 2, você vai fazer só 2 vezes 2, turma. Vocês já sabem que 2 vezes 2 é igual a 4. Mais 2x vezes x, o 2 repete, e o x vezes x é x ao quadrado. Aqui vocês têm a finalização com, já fizemos aqui, ó, só repete, fica 4x. Você observa que aqui dá para somar o 6x ao quadrado com 2x ao quadrado. 6 mais 2, 8x ao quadrado. Esses daqui que eu não circulei, que eu vou colocar de rosa, aqui circulando de rosa, 4x mais 4x dá igual a 8x. Valeu, Olavo? Turma, observa que está parecido com a equação do segundo grau. É a equação do segundo grau do jeito que está aí? Exatamente, Olavo. O que está faltando? Valeu. Isso aí mesmo. O que foi que apareceu aqui para mim? Tira isso aqui. Turma, nesse momento, ó, esses dois últimos exemplos que eu fiz não é a equação segundo grau, tá? Vocês têm bem que a área 144 menos 3x ao quadrado é só a área da figura azul. E tem essa daqui que é 8x ao quadrado mais 8x. Ela é a área das somas de todas essas laterais. Como é que eu faço para transformar numa equação segundo grau? Eu tenho que dizer qual é o resultado dessa soma. É igual a quanto? A pessoa que está fazendo a questão, vai te dizer essa resposta. Quando ela te dizer, aí sim, tu transforma numa equação segundo grau. Ela pode dizer que é igual a zero? Pode. Pode. Ela pode te dizer que é igual a 10? 8x ao quadrado mais 8x igual a 10? Ela pode dizer isso? Pode. O que é que tu tem que fazer se ela te disser que é igual a 10? Tu pega esse 10 e leva para a esquerda. 8x ao quadrado mais 8x menos 10 igual a 0. Transformando já naquela equação do grau, segundo grau que vocês já conhecem. Tá? Tá certo, turma? Esses dois últimos itens foram um pouco mais complicados, porque a intenção deles não era a gente descobrir quem é o coeficiente A, B e C, dizer se era completa ou incompleta. Não era essa a intenção. A intenção era a gente pegar uma figura e encontrar uma expressão que ia dar origem no futuro a uma equação de segundo grau.
dois itens bem mais avançados, tá? Coloquei aqui apenas para a gente chegar nesse objetivo. Não é para se resolver, é apenas para a gente identificar uma expressão. Isso aqui vocês têm capacidade de fazer porque vocês já estudaram cálculo algébrico lá no 8º ano. Tá? Então vocês podem fazer isso aqui porque vocês já viram esse tipo de situação. Então digamos que isso aqui é insultando o conhecimento de vocês, desafiando vocês, tá? Essas duas últimas. Exatamente, Olavo. Aqui no caso é quase uma questão de propósito, né? Turma, nesse momento vocês já entenderam, já captaram a informação do que é este babado. Vocês vão ficar com uma atividadezinha para vocês fazerem. Deixa eu ver se eu estou com... Não estou com o livro de vocês aberto. Vacilei. Deixa eu abrir aqui para pegar quais são as questões. Vocês vão fazer a atividade do capítulo 7. Eu sei que vocês não têm um livro. Eu vou enviar o link para vocês, tá? Cadê você? Carrega. Aqui. Ó, a atividade é essa daqui, galera. Já tava aqui com ela aberta e não tinha visto. Eu como tô. Ó, eu vou compartilhar o link com vocês, tá? A atividade é das páginas 145 e 146. Tá? As questões, vai anotando, de 1 até a 10. De 1 até a 10. Ou vacila de 1 a... Tem que colocar de 1 até a 9. Pessoal, as questões é de 1 até a 9. Só que vocês não precisam fazer a questão 8, tá? Exceto a questão 8. Mas quem quiser fazer, tem problema não. Pode fazer, tá? Fica aí como desafio para vocês a questão 8. Então, questão de 1 até a 9, com exceção da 8, tá? O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão colocar o nome de vocês aqui no chat, porque a frequência daqui que eu carregue é mais fácil você estar colocando aqui, tá? Que eu ainda não abri o arquivo. Aí fica para vocês... fica mais prático vocês colocando aqui o nome do chat, tá bom? Para o pessoal que vai assistir pelo YouTube, nossa aula foi só até aqui. Então, galerinha do YouTube, foi um prazer e até a próxima aula.